Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um canto remoto do aeroporto privado de Van Nuys, enquanto a cidade de Los Angeles começava a acordar sob um céu cinzento ainda sonolento, Nathaniel Nate Brooks enxugou as mãos manchadas de óleo com um pano esfarrapado. Ele estava 5h42 da manhã, e seu turno da noite estava chegando ao fim. As luzes fluorescentes do hangar lançavam uma luz forte sobre a fuselagem brilhante dos jatos executivos, congelados em um silêncio dourado. Nate, 38 anos, trabalhou lá por 12 anos. Um mecânico de aeronaves respeitado, ele não criou problemas. Era o tipo de homem que você lembra depois do ocorrido. Eficiente, preciso, discreto, nada de conversa fiada. Nada de selfies em coquetes. Apenas respeito por uma profissão que ele exercia com uma consciência aguçada, quase religiosa. Alto, robusto, pele escura marcada pelo sol e pelo cansaço, ele tinha um olhar calmo, distante e atento. Suas mãos grandes, fortes, cansadas, falavam por ele. Elas consertaram motores barulhentos às 3 da manhã, lubrificaram trens de pouso na chuva e salvaram mais de um voo VIP do cancelamento. Nate morava sozinho em um apartamento modesto em Inglewood, longe do luxo dos jatos que ele mimava todas as noites. Todos os dias ele dirigia por Los Angeles em seu velho e surrado Ford F-150, com fones de ouvido, ouvindo jazz ou entrevistas com engenheiros da NASA. Ele nunca reclamava. Aprenderá desde cedo que o mundo não dava espaço para homens como ele, a menos que eles merecessem parafuso ou argamassa após parafuso. Sua paixão pela aviação remonta à infância. Seu pai, Cornélio Brooks, um condecorado ex-piloto de caça da Força Aérea dos Estados Unidos, havia nutrido nele o amor pelo céu. Nate tinha 10 anos quando viu o pai pela última vez, um caixão coberto com uma bandeira, uma saudação militar, lágrimas sufocadas de orgulho. Se você não pode pilotar os aviões, faça com que eles voem por sua causa. Foi o que seu pai lhe disse um dia, sentado com ele no terraço da casa, observando um avião cruzar o céu rosado da noite. Nate guardou essa frase no bolso, como uma prece silenciosa. Naquela manhã, quando ele finalmente estava prestes a tirar as luvas, uma voz ecoou pelos alto-falantes. Jato particular aterrado no hangar C3. Diagnóstico imediato necessário. Alta prioridade. Ele fechou os olhos por um momento. Suspirou. Outra emergência para um bilionário com pressa. Ele colocou as luvas de volta. Pegou sua caixa de ferramentas sem dizer uma palavra e caminhou em direção ao hangar C3, com as solas de suas botas ecoando no concreto. O hangar C3 fervilhava de atividade. Um esquadrão de técnicos de pista, auxiliares de solo e assistentes de trajes avaliava seus tablets, celulares e nervos. No centro desse caos controlado estava Madison Ali, 41 anos de idade, silhueta elegante em um terno Armani Blanc, cabelo preso em um coque rígido e óculos escuros que ela ainda não havia tirado, apesar da luz do dia. Parecia ter saído de uma revista de moda, exceto pelo olhar gélido e penetrante, que revelava um caráter forjado no aço do mundo dos negócios. Madison não era apenas rica. Ela era poderosa. PDG na Alitech, uma empresa na vanguarda da inteligência artificial, representava a nova elite, visionária, temida, inatingível. Tóquio esperava que ela assinasse uma parceria estratégica colossal. Mas lá sua jato Gulfstream G650, o orgulho de sua frota particular, recusou-se a partir. Ela olhou para o dispositivo como se fosse forçá-lo a reiniciar por pura força de vontade. Onde está o mecânico? Ela rosnou. Eu não pago por esse tipo de imprevisto. Chame alguém. Qualquer um. Mas rápido. E foi então que Nate entrou. Nenhum anúncio. Nenhum distintivo chamativo. Ele chegou com sua caixa de ferramentas e seu olhar calmo. Parou a poucos metros do jato. Examinou a aeronave e a cena ao redor. Então, aproximou-se do piloto para uma rápida troca de olhares. Você está no erro 2312? Sim. O sistema hidráulico central se recusa a alinhar. Tentamos 2 redefinições. Nada. Deixe-me dar uma olhada. Madison, que estava preocupada gritando com seus assistentes, finalmente virou a cabeça em sua direção. O contraste era impressionante. Ele, vestido com um macacão um pouco largo, as mangas arregaçadas, a pele marcada por manchas de óleo e o cansaço do turno da noite nos ombros. Ela, escultural, impecável, cada detalhe de sua vestimenta exalando fortuna e controle absoluto. Ela o encarou por um instante, como se hesitasse em falar com ele. Então, com a voz seca. Você é o mecânico? Sim, senhora. Nate Brooks. Vou precisar de 30 minutos.
Enquanto outros poderiam ter tremido diante da urgência ou tentado impressionar com linguagem técnica ou um falso ar de confiança, Nate permaneceu imperturbável. Ele não vivia para a aparência, muito menos para a bajulação. Nessas situações, ele era um com a máquina. Ele ouvia o zumbido do sistema, observava os microindicadores, tocava os circuitos como se houve um batimento cardíaco, com a precisão de um cirurgião e a atenção de um homem que sabia o valor de cada segundo. Suas mãos calejadas, mas firmes, moviam-se com uma fluidez fascinante. Ao lado dele, um jovem assistente nem ousava respirar. Madison, parada a poucos metros de distância, com os braços cruzados sobre o terno imaculado, observava a cena. A princípio, ela via Nate como apenas mais um funcionário anônimo, mais uma figura no mundo de serviços que ela consumia sem pensar. Mas, com o passar dos minutos, ela sentiu uma mudança. Havia uma presença naquele homem que inspirava respeito. Ele não levantava a voz, não fazia múltiplos gestos. Ele estava lá, pé no chão, focado e terrivelmente eficiente. Ela se aproximou um pouco mais, movida por uma curiosidade que não conseguia explicar de imediato. Não era apenas a calma que ele exalava, ou mesmo a segurança silenciosa de seus gestos. Era essa total falta de necessidade de agradar, essa recusa implícita em se impressionar, mesmo por ela. 35 minutos depois, Nate se endireitou e limpou as mãos em um pano limpo. Aproximou-se de Madison sem pressa. Foi um superaquecimento no circuito de controle hidráulico, disse ele calmamente. Uma peça levemente rachada causou um desequilíbrio no fluxo. Se você tivesse decolado assim, a pressão teria sido liberada durante o voo. Você teve sorte. Eu a substituí. Teste completo realizado. Você pode decolar novamente. Ele não buscou o olhar dela, não esperou pela reação dela. Deu o diagnóstico como médico honesto, sem rodeios. Madison o encarou desta vez com sinceridade. Viu seus olhos cansados, mas límpidos, seus braços fortes e aquele rosto marcado por anos de esforço. Ele não estava sorrindo para ela. Não buscava nada. E no mundo dele isso era raro. Impagável. Obrigada, Nate, ela disse em um suspiro que não conseguia mais controlar. Com prazer, senhora Ali, ele respondeu simplesmente antes de guardar suas ferramentas. Ela embarcou no jato, seguida por sua equipe. Mas quando estava prestes a desaparecer atrás da porta, parou, virou-se e quase a despeito de si mesma disse: Diga-me, você tem planos para jantar hoje à noite? Ele olhou para ela surpreso, mas impassível. Ela, por outro lado, pressentia algo novo. Acabará de propor um jantar, não a um sócio, um investidor ou um cortesão, mas a um homem sobre quem nada sabia, exceto que ele possuía as duas coisas que ela sempre almejara: competência e honestidade. Naquela noite, em um restaurante modesto em Santa Mônica, a poucos metros do oceano, Madison e Nate sentaram-se a uma mesa mal iluminada de frente para as ondas. O contraste ainda estava lá, ela elegante, cercada por aquele magnetismo natural que os poderosos possuem. Ele com uma camisa clara cuidadosamente passada, ombros retos e gestos simples. Mas naquela mesa, os status se esvaíram. Não se tratava mais da herdeira da Alitec e do mecânico de Inglewood. Eram duas almas nuas. Eles conversaram sobre seus pais, sobre o silêncio que o luto prematuro deixa na vida. Nate relembrou as manhãs de infância que passava observando aviões decolando ao longe, sonhando em se aproximar de um, mesmo que apenas uma vez. Madison falou de sua solidão como uma criança prodígio, criada nos corredores do poder, onde cada sorriso era um cálculo. Todo mundo quer alguma coisa de mim, ela sussurrou. Uma assinatura, um favor, uma entrada no meu mundo. Mas você só queria consertar o que estava quebrado. Nate olhou para baixo por um instante. Não estava acostumado com tanta transparência. Assentiu lentamente. E aprendi a não esperar nada. E a fazer as coisas darem certo. Mesmo quando parece impossível. Então, depois de um silêncio. Nunca pensei que fosse digna, sabe? De uma mulher como você. Ela estendeu a mão lentamente, roçando a dele com uma gentileza inesperada. Você não precisa se sentir inferior, ela disse suavemente. Ele a olhou diretamente nos olhos. E pela primeira vez sorriu. E você não precisa ficar sozinho para se proteger, ele respondeu. Naquele olhar, não havia desafio nem exigência. Apenas uma verdade simples, depositada entre eles como uma âncora. O garçom trouxe o vinho. Mas eles não precisavam de álcool. Naquela noite já estavam bêbados, daquele encontro improvável que lentamente mudará suas trajetórias. Semanas se transformaram em meses. O que começara como um simples jantar entre duas pessoas de cantos opostos do mundo rapidamente se tornou notícia na mídia. Os paparazzi começaram a monitorar cada movimento deles.
Uma foto roubada deles na praia, um olhar cúmplice trocado em um café discreto, foi o suficiente para incendiar as redes sociais. O bilionário e o mecânico. Um título que ressoava como um refrão zombeteiro ou terno, dependendo do tom. Alguns se divertiam com ele, chamando de fantasia romântica. Outros, comovidos, o viam como uma fábula moderna sobre o amor além das classes sociais. Mas por trás das telas a realidade era mais dura. Madison perdeu parcerias. Marcas de luxo temiam que sua imagem estivesse se tornando acessível demais. Em alguns jantares de negócios, ela sentia sorrisos congelarem, olhares se desviarem para ela com educada condescendência. Você pode estar confundindo sua posição, Madison, um consultor de comunicação lhe disse. E meu coração não precisa se posicionar, ela respondeu secamente. Por sua vez, Nate, que sempre viveu nas sombras, foi repentinamente lançado aos holofotes. Ele recebeu cartas anônimas repletas de ódio racista e desprezo social. Você não deveria manchar o nome dele. Você é apenas um mecânico local. Mas outras mensagens, às vezes escritas à mão, o levaram às lágrimas. Você me dá esperança. Minha filha sonha em se tornar engenheira mecânica. Obrigada por mostrar que é possível. Eu cresci no Bronx. Chorei lendo sua história. Aguente firme. Apesar da pressão, Madison e Nate permaneceram firmes. Seu vínculo, forjado na simplicidade e na verdade, resistiu às tempestades da mídia. Eles decidiram não justificar nada, simplesmente viver. E então, numa manhã de primavera, na mesma pista onde tudo começou, Madison chegou sozinha. Ela usava um casaco creme, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Nate estava consertando um pequeno avião de turismo quando ela se aproximou. Ele olhou para cima, surpreso ao vê-la ali, sem guarda-costas, sem equipe. Ela parou bem na frente dele, encarando-o. Então, sem dizer uma palavra, ela se ajoelhou e abriu uma pequena caixa contendo um anel simples e elegante, feito de titânio escovado. Nate Brooks, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. Você consertou mais do que apenas o meu jato. Você consertou o meu coração. Quer ser meu marido? O silêncio na pista era total, quase sagrado. Até o vento parecia parar. Nate, surpreso, olhou para ela por um longo tempo. Seu coração batia forte, mas seu olhar era gentil. Ele a ergueu delicadamente, segurando-a modestamente contra si. Não sou um príncipe, disse ele. Não sou rico. Não tenho um iate nem uma vila em Bali. Eu não ligo, mas eu vou respeitar você, todos os dias da minha vida. É tudo o que eu quero, ela respondeu simplesmente. Eles se casaram 2 semanas depois, em uma pequena capela em Nevada, longe dos flashes e do brilho. Sem vestido de grife, sem cerimônia extravagante. Apenas o essencial. Velhos amigos de Nate, mecânicos com macacões manchados de óleo, alguns dos leais colegas de trabalho de Madison e vários vizinhos do bairro. Pessoas de verdade. Pessoas que se destacam. A união deles gerou muita publicidade. Artigos de destaque analisaram esse romance social. Podcasts independentes contaram a história com emoção. Um diretor comprometido até decidiu fazer um documentário sobre o assunto, simplesmente intitulado Altitude, que ganhou um prêmio no Festival de Cinema de Tribeca. Mas eles, longe do barulho, permaneceram discretos. Nate continuou a trabalhar alguns dias por semana no aeroporto, porque gostava, porque precisava manter os pés no chão. Madison, por sua vez, fundou um programa único chamado Horizontes, para capacitar jovens de bairros carentes em carreiras aeronáuticas, com oficinas mecânicas, bolsas de estudo e estágios em empresas. Ela costumava dizer, este mundo vai precisar de mais Nats. E às vezes, quando o céu estava limpo, eles pegavam o jato deles, um avião que ela se recusava terminantemente a ter qualquer pessoa além dele para fazer a manutenção. Ela se sentava ao lado dele na cabine, colocando a mão sobre a dele enquanto decolavam juntos. 2 trajetórias antes paralelas, agora unidas em um único voo, em direção a um horizonte que eles mesmos desenharam. Com prazer, senhora Ali, ele respondeu simplesmente antes de guardar suas ferramentas. Ela embarcou no jato, seguida por sua equipe. Mas quando estava prestes a desaparecer atrás da porta, parou, virou-se e quase a despeito de si mesma disse, diga-me, você tem planos para jantar hoje à noite? Ele olhou para ela surpreso, mas impassível. Ela, por outro lado, pressentia algo novo. Acabará de propor um jantar, não a um sócio, um investidor ou um cortesão, mas a um homem sobre quem nada sabia, exceto que ele possuía as 2 coisas que ela sempre almejara, competência e honestidade. Naquela noite, em um restaurante modesto em Santa Mônica, a poucos metros do oceano, Madison e Nate sentaram-se a uma mesa mal iluminada de frente para as ondas.
O contraste ainda estava lá, ela elegante, cercada por aquele magnetismo natural que os poderosos possuem. Ele com uma camisa clara cuidadosamente passada, ombros retos e gestos simples. Mas naquela mesa, os status se esvaíram. Não se tratava mais da herdeira da Alitech e do mecânico de Inglewood. Eram duas almas nuas. Eles conversaram sobre seus pais. Sobre o silêncio que o luto prematuro deixa na vida. Nate relembrou as manhãs de infância que passava observando aviões decolando ao longe, sonhando em se aproximar de um, mesmo que apenas uma vez. Madison falou de sua solidão como uma criança prodígio, criada nos corredores do poder, onde cada sorriso era um cálculo. Todo mundo quer alguma coisa de mim, ela sussurrou. Uma assinatura, um favor, uma entrada no meu mundo. Mas você só queria consertar o que estava quebrado. Nate olhou para baixo por um instante. Não estava acostumado com tanta transparência. Assentiu lentamente. E aprendi a não esperar nada. E a fazer as coisas darem certo. Mesmo quando parece impossível. Então, depois de um silêncio. Nunca pensei que fosse digna, sabe? De uma mulher como você. Ela estendeu a mão lentamente, roçando a dele com uma gentileza inesperada. Você não precisa se sentir inferior, ela disse suavemente. Ele a olhou diretamente nos olhos. E pela primeira vez sorriu. E você não precisa ficar sozinho para se proteger, ele respondeu. Naquele olhar, não havia desafio nem exigência. Apenas uma verdade simples, depositada entre eles como uma âncora. O garçom trouxe o vinho. Mas eles não precisavam de álcool. Naquela noite já estavam bêbados, daquele encontro improvável que lentamente mudará suas trajetórias. Semanas se transformaram em meses. O que começara como um simples jantar entre duas pessoas de cantos opostos do mundo rapidamente se tornou notícia na mídia. Os paparazzi começaram a monitorar cada movimento deles. Uma foto roubada deles na praia, um olhar cúmplice trocado em um café discreto, foi o suficiente para incendiar as redes sociais. O bilionário e o mecânico. Um título que ressoava como um refrão zombeteiro ou terno, dependendo do tom. Alguns se divertiam com ele, chamando de fantasia romântica. Outros, comovidos, o viam como uma fábula moderna sobre o amor além das classes sociais. Mas por trás das telas a realidade era mais dura. Madison perdeu parcerias. Marcas de luxo temiam que sua imagem estivesse se tornando acessível demais. Em alguns jantares de negócios, ela sentia sorrisos congelarem, olhares se desviarem para ela com educada condescendência. Você pode estar confundindo sua posição, Madison, um consultor de comunicação lhe disse. E meu coração não precisa se posicionar, ela respondeu secamente. Por sua vez, Nate, que sempre viveu nas sombras, foi repentinamente lançado aos holofotes. Ele recebeu cartas anônimas repletas de ódio racista e desprezo social. Você não deveria manchar o nome dele. Você é apenas um mecânico local. Mas outras mensagens, às vezes escritas à mão, o levaram às lágrimas. Você me dá esperança. Minha filha sonha em se tornar engenheira mecânica. Obrigada por mostrar que é possível. Eu cresci no Bronx. Chorei lendo sua história. Aguente firme. Apesar da pressão, Madison e Nate permaneceram firmes. Seu vínculo, forjado na simplicidade e na verdade, resistiu às tempestades da mídia. Eles decidiram não justificar nada. Simplesmente viver. E então, numa manhã de primavera, na mesma pista onde tudo começou, Madison chegou sozinha. Ela usava um casaco creme, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Nate estava consertando um pequeno avião de turismo quando ela se aproximou. Ele olhou para cima, surpreso ao vê-la ali, sem guarda-costas, sem equipe. Ela parou bem na frente dele, encarando-o. Então, sem dizer uma palavra, ela se ajoelhou e abriu uma pequena caixa contendo um anel simples e elegante, feito de titânio escovado. Nate Brooks, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. Você consertou mais do que apenas o meu jato. Você consertou o meu coração. Quer ser meu marido? O silêncio na pista era total, quase sagrado. Até o vento parecia parar. Nate, surpreso, olhou para ela por um longo tempo. Seu coração batia forte, mas seu olhar era gentil. Ele a ergueu delicadamente, segurando-a modestamente contra si. Não sou um príncipe, disse ele. Não sou rico. Não tenho um iate nem uma vila em Bali. Eu não ligo, mas eu vou respeitar você, todos os dias da minha vida. É tudo o que eu quero, ela respondeu simplesmente. Eles se casaram 2 semanas depois, em uma pequena capela em Nevada, longe dos flashes e do brilho. Sem vestido de grife, sem cerimônia extravagante. Apenas o essencial. Velhos amigos de Nate, mecânicos com macacões manchados de óleo, alguns dos leais colegas de trabalho de Madison e vários vizinhos do bairro. Pessoas de verdade.
Pessoas que se destacam. A união deles gerou muita publicidade. Artigos de destaque analisaram esse romance social. Podcasts independentes contaram a história com emoção. Um diretor comprometido até decidiu fazer um documentário sobre o assunto, simplesmente intitulado Altitude, que ganhou um prêmio no Festival de Cinema de Tribeca. Mas eles, longe do barulho, permaneceram discretos. Nate continuou a trabalhar alguns dias por semana no aeroporto, porque gostava, porque precisava manter os pés no chão. Madison, por sua vez, fundou um programa único chamado Horizontes, para capacitar jovens de bairros carentes em carreiras aeronáuticas, com oficinas mecânicas, bolsas de estudo e estágios em empresas. Ela costumava dizer: este mundo vai precisar de mais Nats. E às vezes, quando o céu estava limpo, eles pegavam o jato deles, um avião que ela se recusava terminantemente a ter qualquer pessoa além dele para fazer a manutenção. Ela se sentava ao lado dele na cabine, colocando a mão sobre a dele enquanto decolavam juntos. Duas trajetórias antes paralelas, agora unidas em um único voo, em direção a um horizonte que eles mesmos desenharam.